Fala pessoal, tudo bom? Em primeiro lugar, parabéns por fazerem parte da plataforma do Claquete Digital. Acho que isso é uma iniciativa maravilhosa. Parabéns por estar dedicando o tempo de você para aprender, para enriquecer teu conhecimento. O meu nome é Tristan Aronovich. Eu trabalho com cinema, audiovisual, artes em geral há mais de 20 anos. Sou ator, cineasta, escritor, sou músico também. 2 filmes de longa-metragem meus foram finalistas para o Oscar, chegaram na shortlist do Oscar. Tenho alguns livros publicados, alguns estão até aqui nessa mesinha, depois eu mostro para vocês. Tá? Também sou professor universitário de pós-graduação em cinema. Já lancei mais de 10 filmes de longa-metragem no mundo todo, consegui, graças a Deus, conquistar diversos prêmios, vários foram lançados, distribuídos, estão na Netflix, foram para salas de cinema. E hoje eu quero discutir com vocês aqui assuntos que vão além de uma abordagem tradicional e ortodoxa de publicidade. Embora minha formação seja em cinema, audiovisual, música e teatro, eu também trabalho há muitos anos com publicidade. E geralmente quando eu trabalho com publicidade, eu trabalho em campanhas que não são aquelas campanhas de simplesmente vender algo, vender uma ideia ou vender um produto. Né? São campanhas que geralmente transmitem uma ideia, levam uma mensagem, um apelo de conscientização ou impacto para o público. Né? Esse é o tipo de trabalho que dentro da publicidade eu gosto muito de fazer. Então, o que eu queria abordar com vocês hoje é justamente um assunto que vai além da parte puramente técnica, do envelopamento técnico. O que eu queria colocar para vocês na nossa discussão, em todas as aulas e palestras que a gente vai ter aqui, é o seguinte: eu sei que provavelmente se você está assistindo esse curso, se você está nessa plataforma, você deve querer ser um grande publicitário, um grande diretor, diretora, um grande roteirista, um grande profissional dessa área. Né? Agora, é claro que toda a parte de acabamento e envelopamento técnico, seja uma campanha, um vídeo de publicidade, um filme isolado, toda essa parte técnica é relativamente acessível de você abordar, aprender e ficar desenvolto, né? Desenvolver teu fluxo naquilo ali. Quando eu falo de envelopamento técnico, né, de qualquer campanha de publicidade, eu estou falando do acabamento técnico. Né? Então, saber exatamente como trabalhar com as câmeras, como trabalhar com a luz, como emoldurar, como enquadrar alguma coisa, conhecer aspectos técnicos também de arco dramático, como contar uma história, como transmitir uma mensagem para o público. Isso você consegue acessar num curso, você consegue aprender num livro, consegue acessar esses gatilhos, entender essa mecânica toda. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que além dessa parte de envelopamento técnico, tem aspectos essenciais e muito importantes que vão muito além desse envelopamento técnico, né? Coisas que às vezes podem ser um grande desafio de aprender e desenvolver numa situação acadêmica mais tradicional. Então, a minha proposta ao estar aqui com você nessa plataforma é justamente arrombar essa porta do tradicional e falar sobre coisas que talvez não sejam assim tão simples e tangíveis de aprender num tutorial, de aprender num livro ou de aprender num meio acadêmico tradicional. Para pensar uma coisa, um desafio aqui que eu faço para você que está assistindo essa aula. Na tua opinião, o que os grandes diretores, e não importa, você já vai entender por quê, se é um diretor de publicidade, ou um diretor de cinema, ou um diretor de teatro, o que grandes diretores têm em comum? Se você pensar em grandes referências da publicidade, a gente pode pensar, por exemplo, num Washington Oliveto, no próprio Rafa Dami, que é o idealizador aqui dessa proposta, desse projeto lindo chamado Claquete Digital. Você pode pensar no Nolan, no Scorsese, no Coppola. O que esses diretores têm em comum? Eu sei que é uma pergunta que a gente não consegue responder de bate-pronto, não é uma pergunta cuja resposta venha facilmente. Né? Até mesmo a galera que está aqui gravando esse vídeo. Eu estou falando e tem uma equipe aqui gravando. Eles estão gravando, mas eles trabalham com audiovisual. Eles estão também tentando levar uma mensagem para ti. Né? Estão ajudando a envelopar essa história. Então, com certeza, a galera que está aqui gravando também conhece esses grandes diretores. E o que eles têm em comum? É só uma proficiência incrível em fazer esse envelopamento, esse acabamento técnico? Claro que não. Se você assistir uma Netflix da vida, uma Amazon,
Provavelmente 90% dos filmes tem um envelopamento técnico maravilhoso. E daí você no dia seguinte já esqueceu dos filmes. Qual é o percentual de obras e de filmes que realmente fica contigo depois que você assiste? Cara, você vai lá zapear na televisão. É conteúdo que não acaba mais. É filme que não acaba mais. Você não lembra o nome dos atores, não lembra o nome do diretor, não lembra o nome de roteirista, porque aquilo não te marca. Aquilo não fica contigo depois. Embora tenha um envelopamento técnico muito profissional. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, o que eu estou colocando para ti é que existe um X da questão que vai muito além desse envelopamento, desse acabamento técnico. Né? Não basta só que você faça algo bonitinho, tecnicamente aceitável, agradável, ou dentro dos padrões de uma Netflix ou de uma emissora de televisão. Tem algo a mais que é importante a gente refletir sobre, a gente meditar. Provavelmente você não quer ser um diretor de publicidade, um produtor, um roteirista esquecível, né? Desculpa falar assim, mas eu imagino quem está estudando, quem está se aprimorando, não quer fazer aquele trabalho que o público assiste, não se conecta e 30 segundos depois já esqueceu. Geralmente todos nós, artistas do audiovisual, da comunicação, da publicidade, geralmente a gente tem essa intenção de produzir, de criar, de fazer algo que marca, algo que fica. E essa coisinha que marca, que fica, não é só estar com uma câmera adequada, não é só estar com uma iluminação adequada, aqui tem uma iluminação adequada, né? A gente até estava discutindo um pouquinho da luz antes de começar isso aqui. Mas não é só isso. Tem alguma coisa além. O Scorsese é um cineasta maravilhoso e o Nolan também, sim. Há outros centenas ou talvez milhares de diretores que podem até ter um acabamento técnico melhor que o deles, claro. Provavelmente centenas ou milhares. E por que a gente lembra de uns e esquece dos outros? Quando a gente fala de publicidade, por que tem campanhas de 10, 15, 20, 30 anos atrás que a gente não consegue esquecer? E por que tem campanhas ou vídeos que você assistiu hoje de manhã ou ontem e você já esqueceu? Isso não é sobre o gatilho técnico, sobre o envelopamento. É sobre algo a mais. Quando a gente está falando dessas campanhas, desse impacto, a gente está falando sobre essa conexão humana, sobre saber contar uma história. Então esses grandes diretores, e de novo, isso está em comum, é algo que permeia publicidade, teatro, cinema, música, literatura, não importa. Esses grandes diretores, diretoras ou criadores, ou como o pessoal em publicidade fala, os criativos, eles não apenas sabem muito bem como contar as histórias, porque a publicidade a gente às vezes pode querer, e eu acho isso um equívoco, a gente tenta distanciar muito cinema, teatro de publicidade, porque a gente fica com aquela ideia de que publicidade é sempre para vender um produto. Mesmo que seja para vender um produto, você está contando uma história. Você está vendendo ali um conceito, um significado. Se é só para vender o produto, assim, olha, essa caneca aqui é muito linda, custa tanto, isso é o tipo de vídeo que você vai assistir agora e vai esquecer amanhã. Agora, tem campanhas que também se propõem a vender algo e que marcam época, ficam. O próprio Rafa Dami, que é o idealizador, como eu já falei, do Claquete, ele fez um remake da campanha do Meu Primeiro Sutiã. Uma das campanhas mais premiadas e marcantes da história da publicidade. Era uma campanha para vender um produto? Sim, era para vender um produto, era para vender um sutiã, o Valizere. Né? Mas é uma campanha que transcendeu a questão da venda do produto e transcendeu o tempo. Ela marcou época e gerações falaram dessa campanha e até hoje a galera que já tinha capacidade para lembrar e registrar, mesmo que fosse uma criança, até hoje o pessoal lembra disso. Então é uma história que marcou. E não é só uma história, não é só contar bem uma história. Essa história, isso de novo, tanto em publicidade quanto cinema quanto teatro, ela passa por um outro crivo, que é o crivo da comunicação. A comunicação e a interação humana. Ou seja, não adianta eu te contar uma história maravilhosa e tecnicamente bem contada, se eu não estou realmente me comunicando contigo, trocando, agarrando você e trazendo você para dentro da história que eu estou contando. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, e essa parte
não é tão simples assim de ensinar num livro, num curso. Como é que eu vou te dar um tutorial sobre engajamento, comunicação, alma e espírito humano? Como é que acha isso no YouTube? É complexo. Só que se você não pensar, não refletir sobre esses tópicos todos, você pode ser um excelente técnico, mas talvez jamais um grande comunicador, talvez jamais um grande contador de histórias. E é esse ponto que eu quero discutir com você. Então, eu queria abrir uma premissa para a nossa sequência de aulas aqui, a nossa sequência de palestras. E, de novo, gente, eu não encaro isso daqui como uma aula. Para mim, isso daqui é uma troca. Eu estou trocando coisas que eu acredito serem valiosas para mim e eu acredito que elas possam ser valiosas para ti e te ajudar também. Desde que você esteja disposto a refletir sobre, desde que você esteja aberto, e aí faça com isso o que você bem entender, tá? Então, eu quero partir de uma premissa. Quando você pega esses grandes diretores, esses grandes comunicadores, eles estão colocando algo para o seu público, algo muito valioso. Eles expressam e manifestam isso através de um veículo, através de um meio. Seja esse veículo uma pequena campanha publicitária ou um filme de 3 horas de duração, tá? Agora, se eu sou um diretor, se eu sou um criativo, eu estou manifestando e expressando essas coisas todas, eu quero que você pense numa coisa essencial. Eu só consigo expressar, manifestar e colocar aqui para fora no meu projeto o que eu tenho dentro de mim. Vocês entendem isso? Eu não consigo colocar para fora, não consigo imprimir num filme, numa campanha, nada que não me habite, que não habite o meu ser. Se não está aqui, eu não tenho como manifestar, colocar isso aqui fora. Eu preciso ter isso dentro para colocar fora. Isso é até fisiológico, né? O que eu quero dizer com isso? Se você tiver uma intoxicação alimentar, e me perdoe por levar essas imagens à tua imaginação agora, mas se você passa mal, se você vomita, se você tem disenteria, o que vai sair do teu corpo é aquilo que você tinha lá dentro, não é? Não vai sair suco de laranja se você colocou vodka para dentro. Você entende o que eu estou te colocando aqui? O que vai sair, o que vai estar no teu projeto, no teu filme, aquilo que você consegue processar, conceber e elaborar, é aquilo que já está lá dentro de ti. Então, além de todo esse rigor técnico, que é óbvio que você tem que ter, mas eu não estou tão preocupado com isso, que tem tutorial para isso. Né? Além do rigor técnico, o que você está colocando no teu projeto, na tua campanha, que já habita no teu ser, para que você consiga, então, colocar para fora. Se você não tem isso dentro, você não coloca isso para fora. Então é por isso que, quando eu estava discutindo com a produção do Claquete Digital sobre o título dessas aulas, eu falei que era algo ligado à sensibilidade, ao recheio e às referências. Porque sem isso, meu amigo ou minha amiga, você não coloca... O que não tem aqui de referência não vai estar aqui fora. Eu não faço um grande filme se eu não tiver povoado de grandes filmes e de grandes histórias dentro de mim. E ponto final. E isso vale para todos os artistas de qualquer área. Isso vale para um musicista, para um bailarino, para um diretor de publicidade, para um criativo, para um roteirista, para um produtor de cinema, não importa. O pessoal coloca para fora, expressa, manifesta e formata num projeto as referências que ele tem dentro dele, na cabeça, no coração, na alma, no espírito, independente do que você acreditar. Quem tem muita pobreza de espírito dentro vai colocar a pobreza de espírito para fora. Se as tuas referências são pequenas, são medíocres, como é que você consegue conceber, conceitualizar algo grandioso? Outra coisa, quando a gente fala de publicidade, por exemplo, a gente está falando de contação de história, você está contando uma história. Independente do tipo de publicidade que você vai fazer, como eu disse aqui, se for para vender essa xícara, é uma historinha que você está contando, não é? Agora, se eu estou contando histórias para o público, e eu quero que essa história toque o público, alcance o público, dialogue com ele, você concorda comigo que eu tenho que ter muitas histórias dentro de mim como uma fonte da qual eu vou beber, e aí eu vou, desculpa essa palavra, vou regurgitar elementos dessa fonte.
Então, se você é publicitário, às vezes você pode falar, pô, mas eu não gosto muito de ler, né? Não tenho saco, não tenho hábito de leitura. Jura? Então, quer dizer, você não gosta de consumir histórias, mas você acha que do além do nada você vai contar uma grande história para o teu público, vai comover, vai tocar, vai impactar? É a mesma coisa que o músico falar para você, eu não gosto de ouvir música. Qual que é o sentido disso? Cara, eu quero muito tocar guitarra, mas não gosto de ouvir música não. Gosto do silêncio. Jura? Então você não tem nem referências. Quero dançar balé, mas não gosto de dança. Não assisto. Então você nem sabe sequer o que é belo, você não tem nem a referência estética da dança. Não tem nem a referência artística. Como é que você produz algo que você desconhece por completo? Você já percebeu que pessoas que têm deficiência auditiva, muitas vezes elas têm dificuldade grande para verbalizar a comunicação, embora elas não tenham problemas ou deficiências no aparelho fonador. Já percebeu? Quando ela vai produzir o som sai meio truncado. E não tem problema aqui. Por que sai truncado? Porque ela tem problema para ouvir. Então a referência que chega para ela auditiva é conturbada, é distorcida. Então, com base nessa referência, ela produz aquele som. É a mesma coisa. Quero ser um grande publicitário. Quero fazer campanhas marcantes. Jura? Como é que está o teu nível de recheio de referência de grandes histórias? Se você está com isso defasado, aí você vai ser um grande técnico da publicidade, porém você vai fazer aqueles videozinhos que o cara assiste hoje e amanhã ele já esqueceu. Não vai ser aquele diretor que todo mundo vai querer contratar. Fala, cara, eu vou contratar esse diretor, porque eu sei que independente do que eu der para ele vai fazer uma campanha maravilhosa, vai fazer um vídeo marcante que vai ser inesquecível. Que, aliás, geralmente é o que toda marca quer, né? Todo cliente quer isso. Ah, tem que ser uma campanha que vai atingir o público, vai impactar, ninguém vai esquecer, vão ficar falando. Claro, todo mundo quer isso, né? Porque daí, mesmo que seja para vender um produto, o produto vai ser falado, discutido, vai estar na boca do povo. Isso é contação de histórias clássica. Você tem que ter esses elementos dentro. E comunicação, para se comunicar com o público. Isso também é uma chave. E a comunicação vem da onde? A gente está dialogando diretamente aqui com filosofia, com literatura, com tudo isso. Se você não tiver essas referências, você não se comunica. Você não conta histórias. Você não tem bagagem o suficiente para a viagem que você quer fazer. Tá sem bagagem, meu amigo, você vai ali na frente e volta. Não tem como. Aí você vai ser talvez um profissional de imitação. Você vai ver algumas campanhas, algumas coisas, vai, não, deixa eu fazer uma coisa parecida com aquela, mas a tua parte criativa vai estar sempre, sempre muito limitada. E eu quero deixar claro uma coisa. Eu não estou, em momento algum, falando isso em detrimento da técnica. Pelo amor de Deus, não entendam isso. Tá? O que eu estou falando é que nos cursos, nos tutoriais, nos meios acadêmicos mais tradicionais, eu sei que a técnica é muito ensinável e muito facilmente absorvível. Então esse vídeo que você vai assistir, ele vai ser editado depois, quando chegar até você, ele vai estar editado. Eu não sei se o pessoal vai editar no DaVinci, no Premiere, eu não sei. Mas se você quer saber como editar, cara, em 2 ou 3 dias de tutorial do YouTube, você aprende os comandos de um software de edição, de colorização. Isso é tranquilo. Isso significa que você vai ser um grande montador, editor? Não. Significa que você vai ser um grande operador de software de edição. O que não significa ser um grande editor. Um grande editor é o que vai costurar aquela história toda, saber os melhores momentos, os mais adequados para te tocar, para te impactar, para te comover, para te conduzir e até mesmo, eu sei que é feio falar assim, mas em publicidade acontece muito, para te manipular. Porque em publicidade tem muito isso. Ela te faz descobrir alguma coisa que você nem sabia que existia até ontem, e a partir de hoje você já não pode mais viver sem essa coisa, né? É uma manipulação. Mas até a manipulação passa por esse crivo de comunicação, de referências e de contação de histórias. Então o que eu estou colocando aqui para vocês é que o nosso espectro é muito mais amplo do que eu chegar aqui e falar para vocês, olha gente, para atuar, para trabalhar com um ator, você vai usar essa técnica, isso, a câmera, esse é o enquadramento, né, a luz, é isso aqui, é muito além, essa parte de como dirigir, a técnica, o enquadramento, a lente, a câmera, a luz, a edição, eu não me preocupo, eu sei que você vai aprender isso no tutorial, talvez eu nem sei exatamente quais são as outras aulas que você vai ter aqui na plataforma, talvez outros instrutores compartilhem isso com você, legal.
Agora, qual é o tempo que você vai dedicar na tua preparação e na tua evolução para se preencher do universo que é indispensável para que você seja um grande artista e um grande contador de histórias? Não adianta eu virar para você e falar assim, ó, tá aqui esse livrinho, se você não parar para ler. E não adianta ler um livro, vou pegar esse livro aqui, aliás, fazendo merchan dos meus livros aqui. Não adianta eu pegar esse livro e fazer isso, ó. Ah, terminei, legal. Isso não é ler um livro, isso é passar os olhos pelas palavras do livro. Ler um livro é você ir com calma, devorando, digerindo, absorvendo cada palavra, cada ideia. Um cineasta, um publicitário, um comunicador, se eu perguntar para você, eu vou pensar num filme, é meio clichê, porque tem um quadro desse filme aqui do meu lado, é o primeiro que veio na minha cabeça. Se eu virar para um grande artista, comunicador ou contador de histórias, sobre o que é o Poderoso Chefão, eu acho que não está no enquadramento, mas tem um quadro ali do Marlon Brando fazendo Don Corleone. Tá? Sobre o que é o Poderoso Chefão? Se você falar para mim, é a história de uma família italiana que se envolveu na máfia, um grande chefão que veio da Itália para os Estados Unidos, que é o Don Corleone, os seus filhos, e como um filho queria ser todo certinho, eventualmente esse filho se corrompeu, cedeu à sede de poder, virou o grande chefão da máfia e dominou tudo. Se você falar isso para mim, desculpa, mas para mim você não é um artista. Porque você me deu uma sinopse. Você não me falou sobre o que é essa história. Você não está me falando o que essa história comunica. O que ela me comunicou. Então, isso que eu acabei de falar sobre o Poderoso Chefão, se é que você assistiu o filme, se você não assistiu, faz um favor para você mesmo e assista a todos. Tá? Isso que eu acabei de falar, se eu pegar um carinha aqui da esquina, fizer ele assistir, perguntar para ele sobre o que é o filme, é isso que ele vai me falar. Você, como um especialista da área, como um artista, um contador de histórias, um comunicador, você não pode se dar o direito de falar para mim a mesma coisa que um leigo falaria. Você é um especialista. Você tem que revelar para mim camadas que o leigo não é capaz de ver. Vocês estão me acompanhando? Então, essa é a premissa do que a gente vai discutir aqui. É o além da técnica. É o além do envelopamento e do acabamento. Não é para falar em detrimento de nenhuma técnica aqui, mas hoje em dia, pessoal, com tutorial, aula, videoaula que tem por aí, tem um moleque de 12 anos, pega uma câmera e faz um vídeo bonito e bem acabado. Pessoal que está na equipe aqui, não estou falando a verdade? Vocês estão aqui? Faz um vídeo bonitinho, bem acabado. Agora, isso não significa que seja um filme, uma campanha com alma, com conteúdo, com recheio, que vá transcender o limite do tempo, do público e da audiência. E é sobre isso que eu quero falar. Então isso foi uma longa introdução para que vocês consigam entender aqui aonde eu quero chegar com vocês. E já já a gente continua no nosso próximo capítulo. É isso aí, gente. Valeu demais.